profissão de cabeleireiro, de barbeiro é uma linda profissão. Porém, tem muitos profissionais que eles estão desanimados, eles estão desacreditados. De 2020 para cá, muitos salões fecharam, muitas pessoas ficaram decepcionadas com a profissão. O que fazer quando você perdeu o encanto, perdeu o ânimo pela profissão de ser cabeleireiro ou barbeiro? Eu sou João Cavalcante e vou te ajudar a entender melhor o universo dos cabelos. O que se fazer quando você perde o ânimo pela profissão, você perde o encantamento, você perde a paixão? De 2020 para cá, com o advento da pandemia, do Covid-19, conversando com diversos profissionais, tanto em sala de aula, em consultoria, em monitoria, eu percebo que muitos profissionais eles perderam o ânimo, eles perderam o prazer, eles perderam a alegria de trabalhar como cabeleireiro, como barbeiro, como profissional de beleza. E uma pergunta muito recorrente é: o que fazer quando você perde o ânimo de exercer a sua profissão? Procura outra, ó. Brincadeira, não é por esse caminho. Quando a gente conversa com os profissionais que percebem que eles estão desanimados, muitas vezes é porque eles não conseguiram identificar o principal motivo dessa falta de motivação. Precisamos entender que o segmento de beleza é um segmento que cada dia que passa ele está mais concorrido e ele tem que se profissionalizar. Muitos profissionais, eles são competentes do ponto de vista técnico, mas eles não têm habilidade em lidar com pessoas. Muitas vezes, a falta de ânimo, a falta de alegria, não é porque não deseja mais atuar como profissional de beleza. A falta de ânimo, a falta de alegria, é porque ele não consegue se relacionar com pessoas. Precisamos entender que o profissional de beleza é aquele que consegue cuidar de outras pessoas. E você jamais vai conseguir cuidar de outras pessoas se você não consegue cuidar bem de si mesmo. Você não consegue atender bem esse teu cliente, se relacionar bem com ele, se você não tiver com a sua cabeça legal, se você não tiver com a sua cabeça, se você não tiver com as ideias em dia. De acordo com os dados de alguns órgãos que faz pesquisa de satisfação, que monitora a atividade do segmento de beleza, muitas vezes um negócio, quando ele fecha, quando ele vem à falência, quando ele quebra, quando o profissional decide fechar as portas e não atuar mais, na grande maioria das vezes não está relacionado à habilidade técnica. Na grande maioria das vezes está relacionado como está a cabeça desse profissional. Sabemos do grande impacto que a pandemia trouxe para a economia mundial e não foi diferente para os profissionais de beleza. Na medida que surge uma pandemia, na medida que surge um evento, um fenômeno de proporção mundial, isso afeta desde o pequeno empreendedor até o empreendedor maior, o empreendedor que tem uma empresa de tamanho médio. E o profissional de beleza, muitas vezes, ele não parou para atentar que ele precisa ter gestão eficiente, ele precisa ter uma gestão organizacional, ele precisa lidar com o colaborador, com o assistente, lidar com o cliente, lidar com o fornecedor. Então, muitas vezes, essa falta de alegria, essa falta de ânimo é relacionada não à atividade em si, mas é porque o profissional ele não está conseguindo lidar com as suas demandas emocionais e com os desafios da profissão. Então, é importante observar que quando se está inserido em uma atividade profissional, precisa estar, obviamente, com a cabeça leve para pensar no negócio. Muitos profissionais de beleza, eles se frustram também porque ele imagina assim, é igual a muitas pessoas que se candidatam a vereador. Eu conheço muita gente, eu vou me candidatar e a minha eleição já está no papo, está garantida. Muitas pessoas falam, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos parentes, eu tenho muitos primos, eu tenho muitos tios e eu vou abrir um empreendimento e eu tenho certeza que todo mundo vai ser meu cliente. E na grande maioria das vezes, esse sentimento gera uma frustração, porque os amigos, os primos, os tios, os familiares de um modo geral, não vão usar aquele serviço. Muitas pessoas, por problemas de autoestima, decidem começar a fazer serviço de graça para os amigos, para os familiares, e daqui a pouco chega no final do mês, ele não tem grana, não tem dinheiro, não tem fluxo de caixa, nem para poder pagar os custos.
trabalha bem, mas não consegue se impor no mercado, não consegue entender de formação de preço. Então, muitas vezes, quando o profissional ele perde o ânimo, ele perde a alegria, muitas vezes quando esse profissional diz assim, queria desistir, vou mudar de área, simplesmente não é porque ele é um mau profissional. Muitas vezes não é porque ele não ama a profissão e ele não tem habilidade. É porque ele não está conseguindo gerenciar os seus pensamentos e ele não está conseguindo gerenciar a sua própria vida nem a sua empresa. Precisamos entender que um profissional de beleza, cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, design de sobrancelha, o que quer que seja, é uma empresa, de menor ou de maior proporção. E toda empresa tem que ter fluxo de caixa, toda empresa tem que ter formação de preço, parâmetros para precificar. Então, muitas vezes tem o talento, tem a habilidade, mas está faltando coordenar os pensamentos. Está faltando coordenar do ponto de vista o negócio na gestão. E quando se fala de gestão, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando só sobre gestão para espaços de embelezamento, existem alguns parâmetros. Então, muitas vezes, essa falta de ânimo, essa falta de alegria, aquela paixão, o brilho foi embora porque entrou no mundo sem saber em que mundo estava entrando. O mundo da beleza é um mundo extremamente rentável, sim, mas ele é um mundo extremamente competitivo. Infelizmente, a grande maioria dos profissionais de beleza, eles não são amiguinhos. Eles não são aqueles amigos fofos que estão torcendo por você. É incrível como a maioria dos profissionais de beleza, eles sentem que os outros profissionais são os seus concorrentes e inimigos mortais. E nesse segmento existe guerra de preço, e nesse segmento existe muitas vezes uma concorrência desleal. Um tem uma estrutura, o outro tem outra estrutura. Um profissional, ele está legalizado e ele paga todos os tributos, todas as licenças e outros nem tanto. Mas o grande foco não deve ser na concorrência desleal. O grande foco não deve ser nesse mercado que ele é agressivo e competitivo. O profissional de beleza ele precisa raciocinar, racionalizar e entender que ele está no mercado extremamente agressivo e extremamente competitivo. Então, se você é profissional de beleza e você está desmotivado, está sem ânimo, você deveria, no mínimo, parar para raciocinar, para refletir. Quanto tempo eu estou no mercado de beleza? Quais são os meus pontos positivos? Quais são os meus pontos negativos? Fazer uma análise crítica do negócio. Se você não consegue fazer essa análise crítica, essa análise bem racional, procura uma pessoa que seja referência para você, um empreendedor que seja do mesmo segmento ou não. Cuidado para não ir pedir ajuda àquela pessoa que disse que é seu amigo, mas é fura-olho, né? Está torcendo que você feche, está torcendo que você pare de atender para captar, para absorver a demanda de clientes que você tem. Procura a visão de alguém de fora. O ideal é você procurar um consultor, procurar um monitor, procurar um profissional mais antigo. Hoje no Brasil inteiro existem diversas instituições, exemplo do Sebrae. O Sebrae é uma empresa séria, oferece esse serviço de consultoria, de desenvolvimento. Então eu acredito que diversas pessoas são extremamente talentosas, deveriam estar ganhando bastante grana com o segmento de beleza, poderia estar sendo extremamente relevante na vida dos seus clientes, mas está desanimado por uma falta de gestão e de uma percepção do negócio. Então, se você não está empolgado, se você não está apaixonado pela sua profissão, seria bom você parar e refletir. E, de repente, também pode ser que não seja a tua área de atuação. Quando a gente fala de negócios, tem que ter racionalidade. Conversando com alguns profissionais de beleza, eles falam para mim, o meu salão não me paga. E eu digo assim, não entendi. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando no outro segmento ou em outro salão, eu estaria ganhando mais do que eu ganho hoje. É importante observar que cada empresa ela tem características. Os primeiros 6 anos de vida, o primeiro ano, os 2, 3, 4, 5, os 10 primeiros anos. Cada momento desse ele representa características específicas. No início, geralmente, tem que haver um sacrifício maior, muitas vezes abrir mão de alguns prazeres, de alguns lazer para você investir no negócio. Algumas pessoas têm um capital de giro, têm de onde tirar uma grana e investir para depois repor, e outras pessoas não. Então é importante você não tomar nenhuma decisão baseada em emoção.
Não adianta você conduzir o seu negócio baseado em sentimento. O ideal é você procurar avaliar o teu negócio de uma forma muito racional para saber se os teus problemas são gerenciais, se os teus problemas são emocionais ou se você realmente não deveria estar no segmento de beleza.